Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz, neste domingo, 18 de julho de 2021. Nós estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, que tem como título Mãos à Obra. Lembrando que neste livro Pão Nosso, como em todos os outros que fazem parte desta coleção da Federação Espírita Brasileira, que tem como título Fonte Viva, em todos os capítulos, Emmanuel sempre coloca no início um pequeno trecho do Novo Testamento. E Emmanuel escolheu para este capítulo, Mãos à Obra, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, carta essa de Paulo aos Coríntios, o seguinte trecho: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo, nesse pequeno trechinho, lembra aos irmãos de Coríntio que todos eles têm conhecimento do salmo, todos eles têm conhecimento de doutrina, todos eles têm conhecimento das revelações, todos eles têm conhecimento das línguas e, por isso, todos eles têm a capacidade e têm conhecimento de interpretação. Ora, se eles eram dotados de todos esses quesitos tão importantes e tão significativos para aquele momento, para aquele instante, ele termina dizendo: faça-se tudo para edificação. Ou seja, então, aproveitem tudo isso e façam o melhor para a edificação. E essa edificação, é claro, não era só coletiva, não era só da igreja de Coríntio, mas era também individual, particular de cada um deles. Aí Emmanuel comenta: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Então, Emmanuel nos dá essa explicação. Aquele era um momento muito difícil para os companheiros de Corinto. E aí Paulo escreve a eles, fazendo esta pequena observação e mostrando-lhes que eles tinham muitas coisas favoráveis a eles próprios e que deviam se utilizar dessas questões favoráveis para o processo de edificação. Como eu disse, esse processo de edificação coletivo da igreja e deles próprios. Mas o próprio Emmanuel se utiliza desse pequeno trecho para mostrar-nos que nos agrupamentos cristãos, sejam eles aonde estiverem, como também no ambiente do espiritismo, nós podemos trazer isso para nós próprios nos dias de hoje. E aí ele continua dizendo: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Então, Emmanuel começa a fazer uma abordagem a respeito dessas dificuldades que nós encontramos dentro da casa espírita. Por exemplo, a preocupação excessiva que temos com os fenômenos e com as grandes revelações. A fenomenologia dentro da casa espírita, ela é ainda um processo que nos atrai em demasia. Ficamos preocupados com o fenômeno, mas nos esquecemos
dos conhecimentos doutrinários, que são muito mais significativos e muito mais importantes. Porque os conhecimentos doutrinários, eles nos oferecem a possibilidade da nossa própria edificação. Não só a edificação espiritual, mas também a edificação material e moral. Então, muitas vezes, desperdiçamos um tempo muito grande com os fenômenos e nos esquecemos dos estudos. Porque o estudo dentro da doutrina espírita, ele não significa apenas o conhecimento da doutrina espírita, saber a doutrina espírita, mas esse conhecimento nos oferece inúmeras outras possibilidades de nos edificarmos dentro dos contextos e das dificuldades da vida. E ele fala também a questão das preocupações que temos dentro do processo da fenomenologia em saber de novas revelações. Então, ficamos aí à espera de mensagens, sejam elas psicografadas ou através da psicofonia, que os espíritos nos tragam revelações do que aconteceu, do que está acontecendo, do que porventura possa acontecer. E isso, como disse anteriormente, acaba fazendo com que percamos o contato primordial da doutrina, que é o contato do aprendizado, do ensinamento. E eles falam, aliás, ele fala a seguir que muitos núcleos espíritas, ou seja, muitas casas espíritas, paralisam todas as suas atividades, por exemplo, mediúnicas, porque não possuem médiuns devidamente preparados, devidamente adestrados. E ele continua: por quê? Então, eu vou repetir. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. E ele pergunta: por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Então, a falta de médiuns devidamente adestrados faz com que nós, muitas vezes, paralisemos determinadas atividades, determinadas obras que realizamos dentro, por exemplo, de um grupo cristão, dentro de um grupo espírita. Porque acreditamos, em virtude do nosso excesso de preocupação com o fenômeno e com a revelação, acreditamos ainda que determinado médium ou determinados médiums é que vão trazer para nós, de uma maneira muito clara e muito objetiva, esse processo de iluminação. Quando, na verdade, o processo de iluminação, ele é feito por nós próprios, através dos conhecimentos que vamos adquirindo, através do estudo que vamos realizando. Ele continua dizendo: nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Olha que interessante. Muitas vezes nós colocamos em jogo, em xeque, a nossa própria evolução espiritual, o nosso próprio crescimento pessoal, porque depositamos em determinados grupos, em determinadas tarefas, em determinadas pessoas, em determinados médiuns, a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Então, a minha iluminação depende daquele grupo, daquele centro, depende daquele médium, depende daquele grupo de trabalhadores. Quando, na realidade, Emmanuel nos mostra que é justamente o contrário. A iluminação depende única e exclusiva de mim. Porque se estou ali, é porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, e os benfeitores amigos, acreditam que já tenho capacidade de entendimento. É como diz lá a carta de Paulo, quando ele fala: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, nós
já temos conhecimento de muitas coisas, e por termos conhecimento dessas várias coisas, temos sim a capacidade de nos agrupar e, com isso, fazer um estudo mais aprofundado para que, em conjunto, possamos edificar o grupo e edificar a nós próprios individualmente. Ele continua: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, o primeiro ponto, ele nos mostra que o trabalho e a realização não pertencem a uma pessoa, pertencem ao grupo, ao coletivo. Todo trabalho e toda realização que é feita em conjunto, ela é benéfica a cada um individualmente e ao grupo. E, consequentemente, como isso extrapola muitas vezes as portas do grupo cristão ou da casa espírita, outros são beneficiados. Então, não podemos depositar numa pessoa toda a responsabilidade. A responsabilidade é de todos nós. E mais a seguir, ele nos fala que ninguém alegue ausência de novidades. As novidades, elas vão surgindo de conformidade com o nosso preparo e com o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais estudamos, quanto mais trabalhamos, quanto mais realizamos, mais os espíritos vão trazendo para nós novidades. E não são novidades fantásticas, bombásticas, são aquelas novidades que vêm de encontro à nossa necessidade, que vêm de encontro à necessidade do grupo, para que individualmente e coletivamente todos nós possamos crescer, evoluir e progredir. E ele termina dizendo: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. É como se Emmanuel estivesse pegando aquele trecho da carta de Paulo e transformando-o em palavras do dia atual. É como se ele estivesse simplesmente trocando as palavras para que nós tenhamos um entendimento melhor. Quando nós nos reunirmos, lembrai a doutrina e a revelação. Então, todas as vezes que nós nos reunirmos, vamos lembrar a doutrina, vamos lembrar essa revelação maravilhosa. Lembremos o poder de falar e de interpretar. Nós podemos falar sobre a doutrina, nós podemos falar sobre a revelação que a doutrina nos traz. Podemos interpretar. Cada um de nós vai interpretando segundo o seu grau de conhecimento, segundo o seu grau de intelectualidade, segundo o seu grau moral e espiritual. Mas, gradativamente, quanto mais vamos estudando, quanto mais vamos nos esforçando, essa interpretação se torna cada vez mais clara e cada vez mais próxima daquilo que os espíritos superiores nos ofereceram. E ele termina: colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, coloquemos mãos à obra, no bem e na luz. Acredito que essa lição, como fundo moral, ela nos lembra o seguinte: olha, vocês têm tantos conhecimentos, vocês têm tanta capacidade, vocês têm a revelação, vocês têm a doutrina,
vocês todos têm o conhecimento de interpretar, vocês têm a capacidade de falar, vocês têm a capacidade de pensar. Por que estão sofrendo? Por que estão se perdendo em problemas banais do dia a dia? É necessário que nos utilizemos dessas ferramentas já adquiridas, que muitas vezes são trazidas de vidas anteriores e que despertam neste momento, ou ferramentas que nós acabamos adquirindo neste instante quando temos o contato com um grupo cristão ou com um grupo espírita. E aí a nossa maneira de ver, de pensar, de sentir, de falar, de agir, se torna mais clara, se torna mais abrangente. E quando anexamos dificuldades no contexto do grupo, no contexto individual, particular, muitas vezes estamos deixando de realizar esse trabalho de pôr mãos à obra. E segundo Emmanuel, mãos à obra é entender a doutrina, entender a sua revelação, entender que temos a capacidade de pensar, de refletir, entender que temos a capacidade e o dom de falar, e entender, acima de tudo, que o exercício do bem e o exercício de levarmos a luz ao próximo, como a nós próprios, faz com que nós nos edifiquemos e faz com que essa edificação ela possa ser também oferecida a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que nos ajudam. Então, que nós possamos refletir nesta lição, que nós possamos entender que colocar mãos à obra não é simplesmente o trabalho material, mas é também o trabalho de edificação espiritual. Nós temos tantos conhecimentos, tantas possibilidades, tantos benefícios a nosso favor. Então, vamos edificar. Seria mais ou menos isso que Paulo falou aos Coríntios na sua primeira carta a eles. Olha, vocês têm salmo, vocês têm doutrina, vocês têm revelação, vocês têm língua, vocês têm interpretação. Então, por que essa discussão? Por que essa perda de tempo com fenômenos, com discussões de coisas novas, com revelações? Vamos edificar. Vamos edificar a igreja, vamos edificar o povo, vamos edificar a cada um de vocês individualmente, para que a mensagem do Cristo possa alcançar aos corações mais necessitados. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje. Nós agradecemos a todos, que tenham aí um excelente domingo, de muita luz, de muita paz, de muita felicidade. Lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós aí teremos a nossa série do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos os domingos, nós temos aí um encontro marcado, às 17 horas, nesta série Encontros com a Paz, e às 20 horas, na nossa série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que essas duas séries pertencem aí ao programa Espiritismo e Vida. Um bom final de domingo, um bom estudo do Evangelho logo mais às 20 horas e uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade e de muita saúde para todos nós. Até no próximo domingo e um forte abraço a todos.